eu fiquei pensando, o que que eu vou falar, né? Vou preparar alguma coisa. E aí aconteceu algo em casa e aí eu lembrei dessa ministração, porque eu tive que filtrar as vozes. Então hoje nós vamos aprender sobre as 5 vozes que falam com a gente. E como que a gente filtra essas vozes, como que a gente regula essas vozes para que algumas se calem, para que outras a gente tenha mais sensibilidade de volume para ouvir. Então, eu não sei se alguém estava lá no início do hangar, no primeiro ano que ouviu essa ministração, mas hoje nós vamos falar sobre as 5 vozes. Então, para começar, pode já passar o primeiro lá? Isso. Antes de falar das vozes, eu quero falar dos nossos órgãos principais. A gente tem 3 órgãos que regulam nossos sentimentos. Então, o primeiro que a gente aprendeu na escola, né, o cérebro, é aquilo que é racional, aquilo que está na nossa cabeça. E aí depois a gente tem um segundo órgão muito importante que é o coração. Esse é o sentimento, é o emocional do homem, que cuida dessa parte do tronco todo. Claro que o cérebro é responsável pelo corpo inteiro, mas entenda as minhas palavras, que o cérebro está na cabeça, o coração na parte do tronco. E depois nós temos também o intestino. Esse intestino, ele libera um hormônio chamado cortisol. E naqueles momentos que a gente está com medo, sabe? Então, para vir ministrar no hangar, dá aquele frio na barriga. Tomar uma decisão muito importante, dá um friozinho na barriga, e aí é onde o intestino entra em ação, no momento de ameaça, no momento de perigo, e esse hormônio vem para poder controlar isso, né? Reduzir o estresse, enfim, auxilia na imunidade do corpo e por aí vai. Não vou ficar dando aula sobre isso, nem é meu intuito, não entendo, não sou especialista dessa área, mas é preciso você entender esses órgãos para que depois você entenda as vozes e quais efeitos essas vozes trazem dentro de você. É muito importante. Então, sabendo que nós temos 3 órgãos principais que são interligados, o cérebro, o coração e o intestino, agora eu quero explicar para vocês sobre o nosso corpo, alma e o espírito. Mantenha esse aí, por favor. Então, o cérebro racional, coração emocional e o intestino é a nossa reação. Né? Toda ação traz uma reação. Então, quando vem essa reação, é onde o intestino pega. A mulher fala para você, ó, a gente precisa conversar ao chegar em casa. Aí já bate um negocinho aqui, você fala, ih, o que que eu fiz? Próximo, por favor, Kevin. Outra coisa que a gente tem que entender, que é muito importante, que você, eu, nós somos um ser triuno. Ou seja, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E aí eu trouxe um cabo aqui para exemplificar isso um pouco melhor, para que você entenda melhor. Então, o corpo que nós temos, ele é como se fosse nesse cabo aqui, a capa do cabo. É o nosso corpo mesmo, então é onde a gente toca. Né? Você rela no cabo e é o corpo. Então, quando você consegue tocar, é a parte externa, é o corpo. E aí, o que ocorre dentro do fio, a energia que passa dentro dele, é a nossa alma. Essa a gente não toca. A gente sabe que ela está lá, mas você não consegue tocar na alma do outro. Exceto quando a gente está jogando Mortal Kombat, né? Aí pega a alma do cara e tira. Sacanagem, pô. Mas aí o que passa aqui dentro é energia, essa é a alma. Então, como se a gente fosse um cabo de energia desse. Então, a gente tem o corpo, temos a alma. E aí o espírito é aquilo que liga na fonte. Ok? Então, seres triunos, corpo, alma e espírito. E aí quando a gente liga na fonte, muita coisa acontece. E a gente vai falar agora das 5 vozes, entendendo que temos 3 órgãos principais, que nós somos corpo, alma e espírito. E o número 3 é um número muito simbólico, né? Como que a gente vai, então, identificar essas vozes que falam com a gente? Todos os dias, a todo momento, vozes falam com você, vozes falam comigo, e a gente tem que saber regular e entender essas vozes. Por favor, o próximo. Vamos lá. É como se fosse uma mesa de som. Eu já trabalhei, igual o Kevin trabalha hoje ali na house, mesa de som. Na nossa época era técnico de som. Aí depois virou sonoplasta, o negócio foi gourmetizando. Agora é house, o cara é um técnico da house, é o chefe da mídia, enfim, vários nomes aí surgiram. Mas basicamente é uma mesa de som. Então você tem os canais de som e você consegue aumentar, você consegue diminuir.
o volume de cada canal. Então nós temos 5 vozes e eu vou fazer uma analogia aqui de 5 canais. Presta bem atenção, por favor. Se você não quiser se dar bem na vida, como eu falei, tem gente nova aqui de 4 anos que nem vai entender o que eu estou falando, e tem anciões aqui de 76, 72. Se quiser se dar mal na vida, é só deixar esses 5 canais no máximo, assim, ergue eles. Cara, eu tô nem aí, eu quero ouvir tudo, eu quero dar atenção a tudo. E aí, de repente, você tá perdido. Porque tudo vira uma bagunça. Então, hoje a gente vai regular as vozes e eu vou começar com a primeira voz que já tá aí na tela de vocês. A primeira voz, anota aí, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Aquela conexão que a gente tem na fonte. Lembra que eu expliquei do cabo? Vamos fazendo essa analogia. Essa voz de Deus, a voz do Espírito Santo, é a voz que a gente quase não ouve. Pelo simples motivo de que a gente não sabe, às vezes, regular esse canal. Porque um canal de áudio, além do volume, você tem agudo, grave, médio, ganho. Tem várias outras. Quem entende, até os músicos estão entendendo. Então você tem várias configurações no canal. E aí, às vezes, precisa fazer uma regulagem para que a gente consiga ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? A característica dessa voz, ela é suave. André, eu não sei se eu ouvi Deus. Eu não sei se eu já ouvi Deus. Eu não sei se eu tive essa experiência com Deus. Eu quero ter essa experiência com Deus. Talvez várias perguntas estão na sua mente agora sobre essa primeira voz, a voz de Deus. Eu vou dizer bem a verdade, Deus, com essa voz suave, ele usa diversas formas para falar. Na Bíblia, a gente vai ouvir a sarça ardente e uma voz saindo da sarça para falar com Moisés. Não é que a sarça tinha voz, a voz de Deus através da sarça. Vamos voltar bem lá no começo, Adão e Eva. A cobra não fala, amigo. Você já viu uma cobra falar? Não existe, nunca existiu. Mas tinha uma voz por trás da cobra falando por ela. Você entende? Aí tem a mula de Balaão, tem? Falou com ele, não falou? Você tá doido. Isso não existe. É uma voz através da mula. Tá entendendo? A voz de Deus é uma voz suave. E por ser suave, é um canal que a gente precisa elevar o volume. É preciso elevar volume, elevar ganho, mas ao mesmo tempo deixar o que a gente chama de flat. Sem agudo, sem grave, sem médio. Deixa neutro, do jeito que vem a voz. Não põe reverb, não põe nenhum tipo de configuração. Ela vem neutra, mas tem que elevar o volume. André, como que a gente faz isso? Vamos lá. Uma das características muito importantes dessa voz, e para você entender um pouco melhor, Deus, muitas das vezes, ele não usa o próprio ouvido para falar com você, o seu ouvido. Ele vai falar com você através do coração. E é por isso que é difícil regular. Jeremias, aliás, Provérbios 4:23. Consegue pôr, Kevin, por favor, para a gente ler junto? Pode ser NVI, NVT, o que você tiver aí. Vou falar de novo, Provérbios 4:23, tá? Sobretudo o que você deve guardar, guarda também o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então vamos lá. Se Deus usa o coração para falar com você, o texto, Salomão muito inteligente, está dizendo, ó, guarda o coração. Não suja essa fonte, não suja o teu coração, porque a voz de Deus já é suave. E aí você tem tanta coisa já no coração que não dá espaço a essa voz. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29. Olha só que incrível esse texto. Jeremias 29, 12. Ah, dá ruim, Kevin? Senão eu paro de pedir. Quer estar com a apresentação, né? Olha lá. E buscar-me-eis e me achareis, isso é buscar a Deus. Quando me buscares de todo o vosso... Vocês não estão comigo, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. Então você busca Deus de coração. E aí Deus responde no coração. Olha que incrível. Lembra do walkie-talkie? Rádio amador? Uma carreta falando com outro, um caminhoneiro falando com outro? Não é? A polícia. É o walkie-talkie de Deus, cara. Então eu quero que você saia com essa lição hoje aqui. Deus fala com você no seu coração. E você fala com ele de coração. Massa, né?
E aí você precisa regular esse canal para que tenha sensibilidade e não sujar ele, ou seja, eliminar os ruídos. Vocês estão ouvindo um chiado? Não é aqui dentro, é lá fora, né? É algum bicho, alguma cigarra, não sei. Não é aqui no som, mas é um ruído. O que são os ruídos, então? Notícia ruim. Cara, eu tive que parar de seguir o Instagram dos malucos lá, nem lembro mais os nomes dos caras. Bicho, todo dia abria o Instagram, primeiro que aparecia, o algoritmo me pegou. É acidente, é terra. Aparece até assim, ó, você quer ver esse vídeo? Ele parece, né, é conteúdo violento. Fala, bicho. Aí você vai alimentando essas coisas dentro do seu coração. Notícia ruim, muito filme, muita série. Ah, é errado assistir filme? É pecado? Nem se trata de pecado. Aqui a gente tá falando de sujar a fonte. Pô, tem cara que a maratona série uma atrás da outra, bicho. É 14 horas, chega a dar dor nas costas. O cara não. Você tá ligado? Videogame, muita música. Eu sou um cara que amo música, fone de ouvido o dia inteiro, cara. O dia inteiro fone de ouvido. Tem um cara na internet que ele é streaming, a cabeça dele, o cara tá até abaixo. O crânio do cara tá abaixando de tanto fone que o cara usa. E eu tô com medo, fico passando a mão na cabeça pra ver se. Ainda bem que ainda tem cabelo aqui, né? Mas muita fofoca. Homem não é muito de fofoca, né? Conversinha paralela. Muito futebol. O cara joga bola 5 vezes na semana, moço. Aí suja a fonte. Mas, ué, você tá dizendo que suja a fonte? Não é só por sujeira. O ruído é você tomar conta dessa fonte com outros assuntos. André, então você está dizendo para mim que eu tenho que viver o dia inteiro Deus, 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 Deus? Não, Deus quer que você tenha prazer na vida. Vai jogar sua bolinha, vai conversar com seus amigos, vai falar de notícia, vai falar de futebol. Legal. Mas não é só isso, você está entendendo? Você tem um momento de limpar essa fonte. Cara, a melhor coisa que a gente fez lá em casa foi comprar uma rede, bicho. Rapaz, pega um domingão, faz um tereré, e esquece o celular lá dentro e vai pra rede. Amigo do céu, parece que a vida é outra, moço. Você consegue ouvir o grilo cantar. A gente tá muito tela e eu não tô pra puxar a orelha de vocês, tô falando da gente, eu tô me incluindo nisso. Rapaz, é tela o dia inteiro que a cabeça chega a doer. Não é louco isso? E a gente suja a fonte e depois, Deus não fala comigo. Não, ele quer falar, mas a voz dele é suave. Ele fala baixinho. E aí é tanto ruído e você não ouve. Primeira voz é essa. Então esse canal a gente tem que deixar o volume alto, o ganho num volume legal, para que a gente consiga discernir. Tem uma grande pergunta que você deve estar se fazendo. Por que Deus fala baixo? Por que a voz de Deus é suave? Por que a característica da voz de Deus é suave? Por que quando a gente vem no culto, o pastor grita e Deus fala suave? E agora? Porque o relacionamento com Deus é algo de perto. Porque se eu tiver aqui, sem microfone, falando assim, o cara tá lá na cozinha, a tia Rô não tá ouvindo, tô falando. Então seria um relacionamento horrível de Deus você estar longe de Deus gritando. Aí ele grita: "Ô, faz tal coisa! Ajuda fulano, eu quero que você seja usado por isso. Abra tua boca e profetiza tal coisa. Dê um presente para aquela pessoa, pede o pix dela." Aí ele grita e você grita: "Tá bom, Deus!" Que relacionamento maluco é esse? Não, é no colo, é no ombro. E aí a gente se distancia de Deus. Tá sacando? Aí Deus está aqui, que Deus não se distancia de você. Não sei se você sabe disso. Deus não se distancia de você. É você que se distancia de Deus. Aí você vai fugindo de Deus. É um pecado, é um abismo que chama outro abismo, e você vai indo e vai indo, é uma mentira, é uma punheta e vai embora. É uma amante, sacou? Só que Deus ficou lá. Deus não afastou de você, você se afastou de Deus. Só que é muito lindo, a Bíblia diz que basta um só passo diante de Deus e ele chega até você. Você só precisa dar mais um passo e ele vem todo o resto do caminho de volta. Não é lindo isso? Não é massa isso? Basta você dar um passo e eu vou chegar até você. Vou chegar até você. Basta um pedido de perdão, de coração, sabe? De alma mesmo. Fala: "Deus, eu vacilei de novo. Puta merda." O cara até xinga na oração.
Faz parte, moço. Você é carne, você é homem. Ah, André, heresia. Moço, você tá afundado, você vai ficar pulindo as palavras agora? Conversa, moço. Quem ora muito bonito, desconfio muito. Às vezes no microfone a gente dá um jeito de polir, mas no íntimo com Deus, na porta fechada, você tá doido, moço. É direto e reto, chora. No banho, nossa, falar com Deus no banho é top. Você se joga mesmo, você chora já junto com a água, tudo pro ralo e vai embora. Aquela conversinha de que homem não chora. Concordo, o homem chorão é um Zé Bunda. Ai, toda hora. Ai, porque fulano falou não sei o quê, porque meu amigo não sei o quê me traiu. É um Zé Mané, não é? Quem que vai dar valor a um cara assim? Chorão, tudo chora. Mas, moço, se a Bíblia diz que o Espírito Santo colhe as lágrimas, traduz. Mano, ó que brisa isso. Para. Você não tá entendendo o que eu tô falando. O Espírito Santo colhe as suas lágrimas, traduz elas, como se fosse uma outra língua, um inglês, um espanhol, e leva até Deus. Ó, ele tá querendo dizer isso. Você não tá sacando, moço. Aí homem não chora. Não, homem chora na hora certa. Na hora que tem que chorar, o homem tem que chorar. Porque se não chora, explode, moço. Ou implode, que é pior ainda. O cara vai guardando e pum. Começa vendo uma menina, aí daqui a pouco põe no coração e ato consumado, né? Segunda voz, põe lá, senão a gente não termina. Meu Deus, esse tempo acelera quando tá quem, moço? Você tá doido. Tia Arroz, segura o arroz aí na cozinha. Segunda voz, a voz do cérebro. Anota aí, eu tiro uma foto. A voz do cérebro é a voz da nossa cabeça. Essa voz é a voz que o cara tava falando pra calar. Só que ele falou a palavra mente, mas não é bem a mente, mas é a cabeça. O que ele quis dizer é o cérebro. O cara não tá errado. Mas muitas vezes a gente fala isso, a voz da nossa mente, a voz da nossa cabeça. Essa voz é a voz que a gente mais ouve, porque tá dentro da gente. E essa voz do cérebro, da nossa cabeça, é a voz da nossa condição, porque o cérebro, ele é como se fosse uma biblioteca. Não existe coisas novas no cérebro. No cérebro só tem coisas velhas, coisas do passado. Então, tudo que você já fez na vida está na memória. E aí, quando você vai repetir aquele ato, o seu cérebro quer economizar energia, você tá ligado o que eu tô falando? Ele vai dizer, pô, de novo, você vai fazer cagada de novo. Você vai comprar uma areia de novo. Era preta, agora você quer um cinza, é isso? Um prata? Você tá doido. Nem tem mais maré, nunca mais vi, né, bicho? Você tá doido. Os que tinha pegou fogo, né? Peugeot de novo? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tem uns bons, né? Tem uns que fogem. É o cérebro te lembrando de algo que ou você fez ou alguém fez perto de você. Salomão já disse, né? Quem aprende com o erro dos outros é sábio. Quem aprende com seus próprios erros é inteligente, algo assim. Quem não aprende, eu esqueci agora, quem não aprende coisas dos outros, esse nunca vai aprender, algo assim. Tem um provérbio que fala isso. E aí você ouve isso de alguém perto de você, pô, fulano comprou um carro assim e se deu mal. Aí você pôs isso na cabeça. Aí toda vez que vai para um caminho desse, seu cérebro faz lembrar, pô, vai dar ruim. Aí você abriu uma empresa, quebrou, abriu duas, quebrou, abriu três, quebrou. Você vai abrir a quarta, o cérebro fala, de novo, bicho, você tá doido. Agora não dá mais tempo de falir, filho. Você já passou de uma idade que antes ainda dava pra pedir pro pai. Aí o cérebro vai sempre te puxar para baixo. Aquela situação de tomar banho frio. Teve uma época que nós tomamos banho frio aí, né? Passou essa época dos coach na nossa vida. Aí o cérebro fala: você tá doido? Dói, é gelado, para. Treinar, ir pra academia. Falta uma vez pra você ver se você volta. Não volta, moço. Por quê? O cérebro fala: pô, tá quentinha a cama, moço. Correr no parque? Pra quê, doido? Senta ali e toma uma aguinha de coco. É a voz da nossa mente, é a voz do cérebro, a voz da cabeça. E a gente tem que tomar cuidado para que esse canal não interfira no canal um, para sujar o nosso coração. Você mesmo falar coisas ruins sobre você. Pô, pobre não tem dia de paz. Quem nunca falou isso, né? Quando cai um dinheirinho na mão, queima chuveiro, queima ferro, bate no carro. Fala, ô amigo, acaba o gás. Você tá doido, moço. Seu gás tá caro, maluco. Você tá doido. Aí você fica falando isso. Pobre não tem um dia de paz.
o gás tá caro, e aí você vai sujando o quê? A fonte. Você vai sujando o teu coração. Você mesmo sujando o teu coração. E tem que tomar cuidado também para ela não interferir no canal 3, que é o próximo canal. Só que antes, o objetivo dessa voz é economizar energia. Então, o objetivo da voz do cérebro, da nossa cabeça, é economizar energia. Vamos para a voz 3. Vamos correr. Voz 3, a voz da nossa mente, a voz da nossa alma. Então, tem que tomar cuidado para que a voz 2, a voz anterior que eu falei, ela não interfira nesse canal 3. A voz da nossa mente, a voz interior, ela é a voz da nossa decisão. Essa é a característica dela. Cara, essa é massa. Só que essa mexe com o intestino. É aquele negócio novo que você vai abrir, é aquele investimento de risco que você vai fazer. Aí a tua alma te impulsionando. Ela é o contrário do cérebro. Por isso que tem que tomar cuidado para não interferir na outra. É aquele negócio que o cara fala, mano, vender vaso tá dando dinheiro. Bora, bora. Eu tenho 50 mil para pôr, eu tenho 30. Bora, bora. É a alma falando, vamos embora. Só que tem um adendo muito bom aqui, ó. Nessa voz é importante você checar a voz 1, que é a voz de Deus, a voz do Espírito, lembra? Tá anotando aí? Então nem toda atitude você deve sair fazendo que nem louco. Conhece aqueles caras que saem fazendo tudo? O cara é bom. O cara é bom pedreiro. O cara é coach. O cara é psicólogo. O cara entende de planta, entende de carro. O cara entende de cortina. O cara senta azulejo. O cara faz tudo. É o doidão. É, Luiz. Tem que tomar cuidado com essas decisões, porque senão toda decisão que vem você vai fazendo na loucura, você se torna esse louco. E não checa a voz 1 que é Deus. Opa, poxa Deus, deu uma vontade aqui de viajar para tal lugar, vai custar tanto, o dinheiro tá na conta, dá, mas e aí, será que é isso? É a hora, é o momento? Aí Deus, você tem que estar sensível, lembra? Fonte limpa, regula o volume, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir. Aí Deus usa um louvor, usa uma pessoa, usa a natureza, usa qualquer coisa. Eu ministrei aqui sobre oração, lembra? Não sei se você estava aqui na ministração de oração, eu falei sobre isso. As formas que Deus usa para falar com a gente. Nem sempre é só aqui, mas é aqui. É no coração, aí você vai sentir. Então, todas as vezes que você vai tomar uma decisão, você sente um friozinho na barriga, é o intestino. Lembra dos órgãos? Por que que é importante falar dos órgãos? Aí você sente esse friozinho, aí você fala, puxa vida, será que eu vou? Será que é pirâmide financeira isso aí? Será que o dólar vai subir ou vai cair? E Luiz, chamaram você hoje aí. E o Bitcoin, né? Tem uns caras falando do Bitcoin aí, ó. Será que é golpe isso aí? Então, meu conselho pra você nessa voz, pô, a voz da mente aqui, chegou o momento da gente tomar uma decisão, uma voz que vai te impulsionar pra frente. É uma voz muito boa, cara. Uma voz que você tem que regular o volume bem dela também. Não deixar tão alto no máximo igual a primeira voz, que é a voz de Deus, mas acima da média, acima do meio, para que você consiga avançar em algumas coisas. Cara, eu passei um momento da minha vida, vou falar aí uns 2, 3 anos da minha vida, sem ambição, cara. O Caio puxou minha orelha, graças a Deus. O cara falou, ô, bicho, cadê, moço? Você estagnou, você tá com o carro quitado, tá bem e acabou. Cadê? Vamos trocar de carro. E eu comodado no meu, eu falei, não, 4 portinhas, arzinho, completinho, econômico, me deixa. E o cara provocando, não, bicho, sai desse lugar, sai desse lugar. Eu fiquei uns 3 anos assim, bicho. Eu juro pra você. Hoje eu olho pra esse cara lá de um tempo atrás e falo, mano, que loucura, eu perdi de fazer negócio, mano. Podia ter trocado uma casa num terreno, ter feito o rolo. Homem é rolo. É isso aí, rolo bom. Rolo bom, né, Vi? Rolo bom, Vini. Entendeu? Pô, assume uma dívida, assume um BO. Tem um vizinho que eu achava ele louco nessa época que eu tinha. Tava nesse período sem ambição. Pra mim, esse vizinho era louco, porque ele falava, mano, comprei um carro pra mim, um carro pra mulher, não sei o quê, não sei o quê. Hoje minha dívida aí é 15 pau, só carro, casa, combustível. Eu falei, você tá louco, moço? Olha a minha cabeça. Eu falei, não. Só que eu não olhava que o cara tava com um Civic na garagem, um Jeep Renegade. Você tá ligado? O cara tava avançando. E ele falava isso pra mim, falava, mano, você tem que arrumar uma dívida, faz um consórcio, faz um negócio.
Não fica parado, mano. Vai pra cima. Mas como que eu vou pagar? Consórcio, né? Você gosta, né, Lanzão? Hoje o João não veio, né? Hoje é tudo seu. Faz um consórcio com o Luan lá, pô. Aí eu fiz um. Depois que o cara puxou minha orelha, eu fiz um. E eu falava, meu Deus, eu tô louco. Quando essa meia parcela virar inteira, eu tô ferrado. Ó, a minha cabeça ainda. Eu tava desgrudando ainda da escassez e da mente sem ambição. Cara, a ambição é boa, tá? Tô falando ambição boa mesmo. Querer algo mais. Senão você estagnou. Não, já tô com a casinha aqui, 3 quartos, suitinha, pá. Era o que eu queria, era meu sonho, acabou. Por que não ter outra? Por que não ter uma maior? Por que não ter 2, 3, 4, ter aluguel? Por que não ter um barracão? Por que não? Ó a pergunta, por que não? Eu nunca me fazia essa pergunta. Então a voz da mente vai te impulsionar para esses momentos. Aí você tem uma ideia boa, você fala, cara, vou investir nisso. Isso aqui pode dar retorno. Tem um risco aqui, mas é legal. Aí você respira fundo, consulta o canal 1. Erga o canal 1. Deus, abaixa alguns canais que a gente vai falar mais para frente. E aí, Deus, eu tô querendo ir para esse caminho. Como é que vai ser? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Como é que vai ser? Aí você espera Deus responder. André, mas eu tenho que responder hoje. Fala com Deus, Deus, tem que responder hoje, Deus. E se o senhor não responder, eu vou na doideira. No meio do caminho nós se resolve. Ué, Davi fez isso, moço. Você acha que Deus falou, Davi, vai lá matar Golias? Não. Davi foi levar marmita pros irmãos. Aí chegou lá, ele viu e falou, mas quem que é esse malucão aí? Ah, tá achando que é grandão. Pegou as pedrinhas e quando ele chegou diante de Golias, ele falou, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus lá do céu falou, oh, caramba, o cara me chamou, agora eu vou ter que ir. Até agora eu não estava sabendo de nada. Agora Davi me chamou, não vou deixar passar essa. Ele acabou de falar diante de todo mundo, eu estou indo diante de você, contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Aí Deus lá do trono falou, agora Davi é nós. Agora você me chamou, é nós. Eu com você, acabou. Mas até então, Deus, fazendo analogia, tá, gente? Não tá na Bíblia, não. Mas é isso, vaso, vai. Deus, você não acredita que Deus, que você é o templo do Espírito Santo? Você não acredita que Deus habita em você? Então, se Deus habita em você, vai na sua decisão também. Sem fazer loucura. Consulta as vozes. Mas vai pra cima, tem ambição, cara. Um outro conselho que o Bruno não tá aqui hoje, né, cara? Uns caras-chave na minha vida, velho. O Bruno Stresser. Lançou um livro, lembra dele? Cara, uma vez eu peguei uma grana, eu tava com uma dívida. Eu falei, mano, eu tô pensando em botar essa grana aqui que ela vai render tanto. Eu pego a dívida, parcelo a dívida, o rendimento eu ajudo, coloco mais um pouquinho e pago parcela. Ó a cabeça, mano. O homem é uma coisa triste, né, velho? Contei. De novo, tô falando do cara. Tô falando de mim, gente. Tô falando de mim. O cara tá igual eu, então. Ó, aí o Bruno, fomos almoçar, o Bruno guardou o almoço inteiro. Filho de uma mãe também. Deixou eu falar. Falei tudo a minha ideia. Aí no final ele falou, mano, ideia é massa, cara. Só tem uma coisa pra te falar. Não tem como encher uma caixa que tá rachada. Quita logo esse trem e acredita, Deus vai fazer jorrar, velho. Deus vai transbordar. O Cairo fala muito aqui no hangar, e isso também serve pra mim. A gente põe a fé no dinheiro, porque, não, quando eu tiver eu vou fazer. Não, eu tenho que ter tanto pra fazer. Aí você fica esperando ter. Aí Deus lá do trono olhando e fala, ah, entendi, você quer o dinheiro. Você não tá confiando em mim, você não tem fé em mim, você tem fé no dinheiro. Então tá bom, a hora que tiver dinheiro você vai. Enquanto lá você vai ralando aí sozinho. Sacou? É tenso, cara. Aí o Brunão mandou essa pra mim e falou, cara, sabe o que você tá querendo? Você tá querendo guardar esse dinheiro pra você não mexer no capital. É inteligente? É inteligente, vamos ser sinceros. Era inteligente minha ideia. Não é burra, não. Só que, cara, o que adianta? A caixa d'água tá rachada, moço. Como é que cai água e sai no vazamento? E a Bíblia fala sobre isso, colocar vinho novo em odre velho. Vai fazer o quê? Vai rachar, vai estourar. Oséias vai falar que você coloca um salário no bolso, mas o bolso tá furado, parece que tá furado. Aí entra o dinheiro, pum, acabou. Dia 3 de fevereiro, acabou o dinheiro do homem. Ué, moço, tem. Ainda bem que fevereiro é curto. Mas tem dia ainda pela frente, moço. Cadê o dinheiro? Foi tudo. Puf. Hã? Difícil, né? Mas por quê? Talvez está entrando água, mas a caixa d'água está rachada.
Aí o Caio me ensinou outra coisa. Daí saí do Bruno e fui falar com o Caio, mano, tô com dívida assim, assim, assim. O Bruno deu essa ideia, mas o dinheiro todo não quita, mas ele deu essa ideia, agora mexeu com a minha cabeça, eu tenho que estancar a caixa d'água. Aí o Caio, fatia o bolo. Mano, tem um bolo de 5 quilos aqui pra você comer. Você come tudo de uma vez? Não dá, fatia. Come uma fatia, amanhã come outra, depois come outra, vai comendo a fatia. Você pode estar aí sentado pensando, mano, mas você é burro também, André. Não, não é por questão de burrice. Você tá com a cabeça num caminho, igual um cavalo. Igual um cavalo, não um burro. Vamos chamar de burro é melhor. Fechado. Aí precisa de alguém virar. Falar, ô, tem aqui, ó. Aí você, puxa vida, é verdade, mano. Talvez tinha dado certo o meu plano se eu tivesse feito. Investido, com rendimento, põe mais um pouquinho e vai quitando parcelado. Mas, cara, você tá louco. A dívida ia ficar 7, 8, 10 anos parcelado, amarrado. Aí você vai, fatia, pum, pá, pum. A vida alavanca, você fala, caramba, mano, os caras tinham razão. Por isso você vem no hangar, pô. Não é por causa do Caio, do André, do Bruno, ninguém é. Deus usa esses caras pra falar com você. E às vezes não usa quem tá aqui com o microfone. Aí você vai ali jantar na hora do hangar, sacou? Aí na hora de hangar, um outro cara chega perto de você, falou, cartinha de crédito contemplada, pá, pá. Você fala, cachorro como luva. Motinha da Kawasaki aqui, ó, pá, pum, toma. Você, tô precisando. Sacou? É aqui, ó, no meio da galera. Homem anda em bando, moço. Homem anda em bando. Se você não tem um bando pra andar, só não pode ser o bando do beach tênis. Arrumar um bando de uma Harley aí, né? Tô brincando, gente. Mas vamos lá. Tem que ter bando, pô, pra você andar, pra você trocar ideia, trocar informação. E aí a voz da mente é essa, de tomar decisão. Você vai pra cima. Próxima voz aí, por favor. A voz de terceiros. Essa eu vou falar bem rapidinho. Essa aqui é a perigosa, moço. Ai. Essa aqui é aqueles que não estão no mesmo propósito que você. Essa aqui, moço, você tem que baixar o volume. Mas baixa. Essa voz aqui a gente ouve bastante e é perigosa, cara. E a gente ouve ela pelo natural, que é o pior, porque daí tá aqui fácil ouvir. É um cara falando pra você investir aqui no Telex Free. Lembra do Telex Free? Você tá doido. Eu perdi 2.000 naquilo lá. Tá vendo? Que doideira. Isso tem o quê? Uns 15 anos atrás? 10 anos atrás? Eu era solteiro, velho, eu acho. Você tá doido, mano. Quem nunca caiu num golpezinho? É um iPhonezinho 3.000. Você fala, 17, 3.000 tá barato demais. Você é bobo, moço. A hora que você ligar, nem maçã aparece. Não é? Você cai nos golpezinhos. Rapaz, tem uns golpes que não dá nem pra rir. É choro. O cara transfere, não, que meu primo vai te mostrar. Aí você chega lá, transfere pro cara, não, tá aí na conta. Não, não tá na minha conta, tá na conta de quem? O cara clonou o anúncio, moço. Ai, tive amigo que caiu nessa. Meu tio caiu, meu tio comprou um sítio, moço. Mudou com a família inteira, beirinha de rio. E ele foi lá ver o sítio. O cara se passou como dono do sítio. Comprou. Na época não era Pix, pagou o cara. Levou a família inteira. Aí tá lá na casa, esperando o cara vir trazer a chave da casa. Cadê? O cara não aparece. Deu a noite, dormiram tudo no chão, em cima de mala. No dia seguinte chega um senhor de caminhoneta. Quem é vocês? Vocês estão fazendo aqui? Não, né? É nosso sítio, comprei, tô esperando fulano trazer a chave. Não, esse sítio é meu, nunca tô sabendo de venda. Não tinha dinheiro nem pra voltar, velho. É triste uns golpezinhos, né? Voz de terceiro, não, compra que tá barato, compra que tá bom. Agora é a hora de entrar no Bitcoin. Não é errado, gente. Pode investir no Bitcoin, não tá errado investir no Bitcoin, mas vai com calma. Segura a onda aí. A característica dessa voz, essa voz a gente ouve pela orelha aqui, pelo ouvido. E o objetivo dela, às vezes, vem por elogio. Pô, bonitão, hein? Que massa esse relógio. Eu ganhei ele hoje, ó. Aí, chama, pai. Presente de aniversário. O homem dos relógios tá ali, ó. Obrigado, tá? Ó, às vezes vem num elogio. O cara tá com uma faca aqui e com a outra tá batendo nas suas costas. A voz de terceiro, cara. Igual aeroporto, você vai passar com a mala, passa no raio-x, né? Passa o cara no raio-x, pô. O cara tá se aproximando com um papinho, você fala, o que esse cara quer? Não é à toa esse papinho. Aí, passa um raio-x no cara. Às vezes você encontra uma faca lá no meio uma arma lá no meio da mala do cara pra te matar.
Sacou? Então, filtra essa voz. Põe, por favor, aí Jeremias 17:5. Isso. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Falou tudo. A voz de terceiro fora do seu propósito. Se o cara tá no mesmo propósito que você, levanta um pouquinho o volume desse canal. Mas, cara, o cara não tá no mesmo propósito, mano. Você é um cara casado, igual eu, tem filhos. Aí você tá ouvindo um cara solteiro, da balada, da noitada, te dando conselho. Conselho torto. Que parece ser legal. Pô, larga, você tá doido? Essa mulher tá de sacanagem com você, né? Olha o tanto de mulher que tem no mundo aí, ó. Tabela FIP tá elevada pra nós. Vai. Próxima voz pra gente acabar. Voz 5, por favor, lá, Kevin. Essa voz é terrível. A voz do diabo. A mais traiçoeira que existe. Ela quer interferir em todos os outros canais, cara. Essa voz é traiçoeira. A voz dos terceiros é perigosa, mas essa é traiçoeira, mano. Essa aqui, ela quer confundir. Sabe quando dá interferência no rádio? Hoje eu não ouvo mais rádio, mas quem é mais antigo, dá umas interferenciazinhas, é a voz do diabo. A voz 5. Ela quer interferir nos outros canais. Mas só tem um canal que ela não consegue interferir. Qual que é? O canal 1, a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. Ela pode tentar o que for, mas esse canal ela não interfere. Na verdade, o diabo usa até o canal dos terceiros. Usa a boca de outro cara pra te prejudicar. Ela é traiçoeira, cara. Ela é traiçoeira. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E esse canal, se estiver elevado, dá ruim. Sabe? Quando, quando ele tenta falar com você, é a hora de você abaixar esse canal. Então é o seguinte, pra gente encerrar já é 9 horas. Se você tá ouvindo o canal 2, o canal 4 e o canal 5, canal 2, o Voz do Seu Cérebro, canal 4, de terceiros, e o canal 5, a Voz do Diabo, a sua vida tá caminhando com uma desgraça. É o cara que se aproxima dele no churrasco, tudo de ruim ele sabe. Você viu o acidente que deu não sei onde? Você viu o fogo que pegou no barco não sei o quê? Mano, o cara não fala uma coisa boa, moço. Não, você viu o preço da gasolina? Aí vai te botando numa energia pra baixo, cara. Acredita nisso. Aí você vai. Diferente de um cara, igual eu te falei. O cara chega pra. Pô, bicho, tá te faltando ambição, mano. Pô, cara, isso aí que você tá fazendo tá errado, velho. Essa voz é alguém que tá querendo te puxar pra cima. Aí é um louvor que toca teu coração, é Deus falando com você através do canal 1. Mas se você tá com 2, canal 4, canal 5, tá caminhando pra um fracasso. É ruim demais, cara. Você ficar ouvindo só terceiro, só sua cabecinha. Não, não sai de casa, não. Tá perigoso. Não, não vai que academia o quê? Você tá bem. Não precisa estar no shape. Shape é muito. É estranho demais. Sua mulher nem vai querer ser tão shapeado assim. Eu achava isso, você acredita? Aí minha mulher começou a falar pra mim: não, é bonito, né? Quando tá mais definido. Eu falei, ah, Deus. Pegou, pronto. Tava demorando. Tô nesse processo aí, Varão. De 115 quilos, tô precisando chegar nos 75. Vamos, né? E agora tem que definir, né, Igor? O Igor tá me ajudando, me indicou umas creatinas aí, uns negócios. Ei, bora, pai. Ué, bicho, tomar atitude. O cérebro não quer. O cérebro vai falar, pô, pra quê? É feio. Tem que tomar bomba. Não, o cara, o Igor só tá assim porque toma bomba. Aí seu cérebro falando isso pra você. Não, fulano só emagreceu porque tomou Monjaro. Que bom, moço, que existe Monjaro. Não, mas aí um amigo meu falou por assim, não, Monjaro deixa o cara de doente. Mas melhor o cara ter cara de doente, mas tá saudável, do que o cara tá doente com cara de doente. Deixa de ser burro, rapaz. Tamo lá na academia. Faz tempo que eu não te vejo lá, hein? Tem que voltar, varão. Tava indo na academia comigo aqui, ó. Comigo não. Eu tava indo com a minha esposa. Ele que encontrava eu lá. Hein? Bora, o cérebro vai te abaixar. Não, fica deitadinho no sofá mesmo, tá de boa. Não, que acordar 5 horas, tá doido. Isso é coisa de coach. Acorda às 9 que dá tempo de chegar no serviço. Você entra 9h10. O cara entra 8 horas no serviço. Não, acorda 7h50, dá tempo. Ah, você tá doido, moço. É o cérebro.
Quer deixar você quietinho. É o diabo. É os terceiros. Não, pra que trocar de carro, moço? Você tá voando, carro quitado, econômico, arzinho. Quantos caras estão com carro aí sem direção, sofrendo? Você tem completinho. Para, moço. Vai pro melhor, vai avançando. Ambição. Larga essas horas. Põe a tela lá, por favor, Kevin, pra gente encerrar a última lá. Passa mais uma. A outra. Isso. Tá aí, ó. Regula os canal. Eu trouxe mastigadinho pra você, moço, pra gente acabar. 9,5. Aumenta então o volume 1, no máximo a voz de Deus, cara. Essa tem que estar sensível. Joga lá no alto. Pum! A voz de Deus, voz do Espírito Santo. Faz isso hoje ainda. André, como que eu faço isso? Limpa a fonte. Faz sim. Não, todo domingo é série. Não, esse domingo nós vamos pro parque tomar uma aguinha de coco, dar uma caminhada, fazer alguma coisa em família, com o filho. Limpa, vai tirando. Não, toda terça é do futebol, beleza. Mas terça, quinta, sábado, segura a onda, macho. Tá sujando a fonte. Não, videogame pra mim, cara, eu não durmo sem jogar um videogame. Eu vou cagar, já abro um joguinho no WhatsApp, no celular. No WhatsApp não, no celular. Aí o cara caga 30 minutos no serviço. A cagada é remunerada. Ô, Vaso, tá sujando a fonte, macho. Era 30 minutos de outra produção. Dói, né? Falar dói, é verdade. Você vai ver quando o pior acontecer. Misericórdia. Canal 3. Aumenta ele acima do meio, mas nunca no máximo, porque senão ele vai atrapalhar a voz de Deus. Voz de Deus é máximo. O canal 3 acima da média. É a voz da sua alma, aquela que vai fazer você avançar. Aquela que vai fazer você, pô, cara, troca de carro. Lembra, Caio? Eu tava falando, acho que você não tava aí, você tava mexendo lá no fundo, alguma coisa aí dos bastidores. O dia que você falou pra mim, fui jantar na tua casa, lembra? Fui eu e a Lu. Aí você falou, você tem que ter ambição, macho. Você tá sem ambição, tá te faltando ambição. Rapaz, eu vim embora que eu não sei nem o caminho que eu trouxe. Eu falei, meu Deus, como que eu cheguei em casa? Eu vim torto embora. Eu só não chorei na frente da mulher pra não ficar feio. O Caio tinha toda a razão, mano. Essa voz de terceiro é a boa. É por isso que a voz de terceiro você não põe ela no mínimo. Você não desliga ela no mute. O diabo é mute, moço. Muta ele. Mas a de terceiro dá uma levantadinha bem baixinha, porque de vez em quando vem uma coisa boa. Se a pessoa tá no mesmo propósito, é essa que você tem que ouvir. Mas o cara que não tá, pô, o Caio quer ver meu bem. O Caio é um amigo. Por que que ele vai me dar um conselho ruim? Agora, eu sou casado, igual deu exemplo, aí vem um cara solteiro me dando conselho. Entra aqui, sai aqui, moço. Você não sabe o que você tá falando, você não sabe minha vida. Sacou? Pra ele tudo é ruim. Esse terceiro não serve. Próxima voz, a 5 você muda ela, deixa no mudo, aliás. A 4 bem baixinho, igual eu falei. E a 2 você regula ali, ó, seu cérebro. É bom ouvir um pouco você também. Às vezes você tá, é igual empresário corno, né? Todo mundo sabe que não vai dar certo, só ele que não. Já ouviu esse empresário corno? Não é corno do casamento, não é corno do negócio. Ele tá tentando, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí todo mundo já viu, nossa, cara, coitado. O cara tá vendendo chip de celular ainda. O cara tá vendendo grama, tadinho. Você tá vendo? O cara tá indo por um caminho que todo mundo já viu. Só você que não. É o empresário corno, a gente chama. Todo mundo sabe, menos ele. Vamos encerrar? Quem que é o teu pior inimigo? Você mesmo. Porque você não regula os canais. Vamos encerrar pra gente poder jantar? Fica de pé então que a gente vai fazer uma oração. Cairo, vem pra cá. Gente, hoje não teve labareda de fogo, né? Tem dia que a gente apaga a luz, mete louvor, dá apelo, o nego sai chorando aqui, nem janta, vai embora torto. Hoje é pra você pegar mesmo ali os canais. Pode deixar depois lá, tá aqui na tela lá os canais, pra você tirar uma foto. Pra você regular, macho. E começa a trazer na sua memória agora pra gente orar, aquele amigo que é o terceiro fora do propósito. Aquele cara que todo conselho dele parece bom, mas não é bom. No começo você vai empolgado, fala, cara, acho que ele tem razão. Aí dá 2, 3 passos com o cara te abandona, você tá sozinho no caminho. Fala, ih, cadê o cara? Me deixou aqui. Pô, o cara deu a ideia e ele mesmo vazou. Aí você ficou lá. Nem era seu propósito, tá lá. Fazendo o que não era pra fazer. Feio, brabo.
Voz de Deus, André. Nossa, cara, acho que eu nunca ouvi a voz de Deus. Caraca, moço, então tá na hora. Você tá com 40 anos aí, 30 anos nas costas. Nunca ouviu a voz de Deus? Começa a buscar por isso, cara. Regula. Deus, fala comigo, Deus. Olha, eu não vou morrer se você não falar comigo. Enquanto você não falar comigo, eu quero ouvir, eu quero ter essa experiência. Regula, limpa, Bíblia, ora. É assim. Ah, não, quero ouvir Deus falar comigo. No meio do puteiro. Ah, vai. Só se ele tiver um negócio muito louco com você, ele vai falar, moço, cansei. Você tá teimando demais. Agora chegou a hora de eu puxar. Aí acontece. Eu ouvi já testemunho de cara no meio da droga com os amigos, ouve Deus falar com ele. Já vi testemunho do cara no meio da bagunça, Deus falou com o cara. Mas por quê? Deus teve que dar um puxão. Chega, ele viu que o cara ia se matar, moço. Você quer chegar a esse ponto? Você já sofreu 5 acidentes de moto, ainda tá de moto? O que precisa? Não tô entendendo, não. Mais um acidente? Regula os volumes.